Bom, temos aqui uma questão da UDESC de matemática, basicamente sobre matemática básica, em que a gente tem 4 vestibulandos do curso de matemática. Quando estava indo realizar a prova do vestibular, notaram que o motorista de um automóvel infringira o código de trânsito. Todos se lembravam das letras, mas nenhum deles conseguiu memorizar os números da placa, com 4 algarismos do carro. Porém, como os 4 adoravam matemática, cada um registrou alguma peculiaridade entre esses números, que foram denominados A, B e C. A gente tem A, B, C e D nessa ordem. O primeiro, notar que, bom, informação 1 então é D menos A vale 8. O segundo notou que B era primo. Bom, esses algarismos só podem ir de 0 até 9. Senão, não seria só de uma unidade, né? Não seria só A. Seria duas letras aqui, A, por exemplo. Então, se eu só posso ter de 0 a 9 e o B é primo, quer dizer que o B é um número entre 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 7. Porque de 0 a 9 só tem esses tipos de números primos possíveis. Certo? O terceiro notou que C era igual a 6. Então ele encontrou um número direto. E o último disse que a soma dos algarismos era divisível por 9. Bom, vamos lá. A, B, C e D só podem ir de 0 a 9. Ou seja, a gente pode ter, se eles puderem ser repetidos, de 0, 0, 0 até 9, 9, 9. Se a soma dos algarismos era divisível por 9, e o maior número possível é esse daqui, a maior soma possível, então, é 9 mais 9 mais 9 mais 9, 4 vezes 9, 36. Não tem como ter um múltiplo de 9, que é divisível por 9, maior do que 36. Então, de 000 até 9.999, os possíveis múltiplos de 9 possam ter, e aí esses caras são a soma dos 4 dígitos. Bom, múltiplo divisível por 9, a gente vai ter o 0 é divisível por 9, dá 0, e tem resto 0. O 9 é divisível por 9, 18, 27 e 36, que seria 999. 9. Bom, agora vamos pensar. Se o D menos A é 8, D vale 8 mais A, certo? Aqui ele pede justificando seus argumentos, explicando seus cálculos, determine o número da placa do carro. Bom, o A, eu disse que todo mundo só pode, e não é eu que disse, né? A lógica do raciocínio diz que de 0 a 9, todos os números só podem ir de 0 a 9. Se o D vale 8 mais A, pense o seguinte, se o A for 0, o D vai ser 8. Se o A for 1, o D vai ser 8 mais 1, 9. Se o A for 2, o D vai ser 10, que é 8 mais 2. Só que 10 não tem um dígito só, tem 2. Se o A for 3, vai dar 11 e assim por seguinte. Quer dizer, então, que eu não posso ter o A maior do que 1. Porque senão o D vai passar de um dígito. Vai ficar 10 para cima. Então, o A só pode ser 0 ou 1, o que faz com que o D só possa ser 8 ou 9. Certo? Então, o que a gente tem por enquanto? E outra, se o A for 0, o D vale 8. Se o A for 1, o D vale 9. Então, a gente pode ter 0, se o A for 0. O B, que eu não sei quanto que é. O C, ele já disse que é 6. Se o A for 0, o D vale 8 pela regra dele. Ou o A vale 1 e o B vale... o B vale B, ainda não descobrimos. O C vale 6 e o D vai valer 9. 8 mais 1. Só tem essas possibilidades. E aí aqui o B tem que ser primo. Eu só posso testar esses caras aqui. Só que o mais importante é
todo mundo somado tem que ser múltiplo de 9. Ou, né, quer dizer que vai ser divisível por 9. Bom, vamos pensar aqui então. Na soma desses caras aqui, a gente tem 6 mais 8 mais 0, 14. 14 mais B. 14 mais B, só que o B só pode ser 1, 2, 3, 5 ou 7. Se o B for 1, 14 mais 1 dá 15. Se o B for 2, 16. Se o B for 3, 17. Se o B for 5, 19. Se o B for 7, 21. Por que eu fiz isso? 21 não é múltiplo de 9. 19 não é múltiplo de 9. 17 não é múltiplo de 9. 16 não é múltiplo de 9. 15 também não. Então, se eu deixar o A ser 0, o que faz com que o D seja 8, e o C continue 6, e varrendo as possibilidades de números primos para o B, eu não tenho 0, 9, 18, 27, 36. Quer dizer, então, que o A não pode ser 0, o que faz com que o D também não possa ser 8. Senão não vai bater. A regra é 4. Então, a gente está trabalhando só nesse caso aqui, em que o A é 1, o B eu não sei ainda, o C é 6 e o D, aqui ficou ruim, né? B e o 6 parecem iguais. O B eu não sei quanto que é e o D vale 9. A mais 1. A mais 8. E agora eu vou testar. Primeiro, 6 mais 9 dá 15, mais 1, 16. Então a soma dos números é 16 mais o B. Esse B é horrível. Agora eu posso voltar para o outro B. Mais o B. E tem que ser alguma dessas possibilidades aqui. Se o B for 1, vai dar 17. Não pode. Se o B for 2, vai dar 18. Opa, é um múltiplo de 9. É uma possível solução. Não sei se tem mais de uma. Se o B for 3, 19. Se o B for 5, 21. Se o B for 7, 23. Só o 18 é múltiplo de 9. Então, só se B for 2, a gente tem todas as condições sendo atendidas. O 3 não é nenhum teste que a gente tem que fazer, mas é uma condição que tem que ser atendida. Ou seja, o A vale 1, o B vale 2, o C vale 6 e o D vale 9. A mais 1. Esse é o número da placa. E a resposta da questão da UDESC. Não sei qual ano, mas sei que não tem. Eu tive que usar a lógica para, né, restringir as opções para o A e do D. E depois, usando o raciocínio, a restrição do item 4, eu pude restringir ainda mais e descobrir qual era de fato o A e o D. Depois, num teste de possíveis valores de B, eu encontrei a resposta correta. Fim da questão.